Semana 4. Cuidados com recém-nascido. Olá! Vamos iniciar nossa última semana de programa educativo abordando os cuidados com recém-nascido. O que se objetiva que eu entenda sobre os cuidados com recém-nascido? Quais são os objetivos da semana 4 do programa educativo? Nesta semana, serão abordados os cuidados com o recém-nascido. A partir disso, objetiva-se que você, gestante, possa 1. Compreender os cuidados a adotar com o recém-nascido. 2. Identificar as necessidades do recém-nascido. 3. Executar cuidados para garantir a satisfação das necessidades do recém-nascido. E 4. Interagir com os profissionais de saúde, parceiro, familiares e outras gestantes. Chegou o momento da tão esperada alta da maternidade e você, mamãe, já pode ir para casa com seu filho. E agora, como eu devo cuidar do meu bebê? A mamãe deve adotar todos os cuidados para o crescimento do seu bebê e para evitar riscos. A mamãe chegou em casa com seu recém-nascido. Atenção! A primeira semana e o primeiro mês de vida da criança são períodos de risco. Por isso, seu bebê precisa de muita atenção durante esses 30 dias. Nesse período, o melhor à criança é ser cuidado pela sua mãe. Quais cuidados devo ter com meu filho? Após seu nascimento, o bebê precisa, para sobreviver, de alguém que cuide dele e assegure todas suas necessidades físicas e emocionais. Quais são as necessidades físicas do bebê? Alimentação, limpeza, cuidado e proteção. Quais são as necessidades emocionais do seu bebê? Ele tem necessidade de sentir-se seguro, sentir-se amado, sentir-se protegido e sentir-se valorizado. A mamãe deve ajudar a criança a manter suas funções básicas de aquecimento, respiração, coloração da pele, alimentação, movimentação, evitar ou prevenir infecção. Aquecimento do recém-nascido. O bebê tem uma maior dificuldade para regular a temperatura do seu corpo. O bebê perde calor muito rápido. Por isso, não deixe nos primeiros 30 dias de vida que sua criança fique muito tempo molhada, com o corpo exposto, ou seja, que ela fique sem roupa, exposta a ambiente frio. Atenção, coloque em seu bebê roupas leves, soltas e quentes. Assim você garante o aquecimento do recém-nascido. Se o tempo estiver muito frio, além das roupas, você pode colocar ele em contato sobre seu corpo ou deixe ele no seu berço com uma manta por sobre seu corpo. Para ter certeza que a criança está mantendo a temperatura normal, coloque um termômetro na axila e verifique sua temperatura. Qual a temperatura do recém-nascido? Atenção, a temperatura normal do bebê varia de 36 a 37 graus Celsius. Temperatura anormal, abaixo de 36 graus Celsius ou acima de 37 graus Celsius. Atenção, em casos de alteração da temperatura, procure um serviço de saúde próximo à sua casa. Respiração do recém-nascido. Mamãe, você deve ser capaz de avaliar a respiração do seu bebê. Como contar a respiração do meu filho? Observe a respiração do seu filho através dos movimentos abdominais. Você deve contar quantos movimentos abdominais ele apresenta em um minuto. É normal que ele apresente de 30 a 60 respirações em um minuto. O bebê ele tem dificuldade para respirar quando a respiração dele é menor que 30 ou maior que 60 vezes por minuto. Nesses casos, atenção, procure um serviço de saúde próximo à sua casa. O que devo observar na cor da pele do meu filho? Coloração do recém-nascido.
A cor da pele da criança nos 7 primeiros dias de vida é, no geral, rosada. Após os 7 dias, a pele vai adquirindo a cor de herança genética dos pais, podendo se apresentar branca, preta ou parda. Não é normal a pele ou olhos da criança apresentarem coloração amarelada. A cor amarelada da pele ou olhos da criança indicam a presença de icterícia. A icterícia é grave quando aparece nas primeiras 24 horas de vida da criança ou depois dos 7 dias de vida. Na presença de icterícia, tenha atenção e procure um serviço de saúde próximo à sua casa. Alimentação do recém-nascido. Como deve ser a alimentação do meu filho? Posso dar água para meu filho? Algum outro líquido ou alimento além do leite materno? O leite materno é o único alimento que a criança precisa até os 6 meses de vida. Até os 6 meses, não ofereça nenhum outro líquido ou alimento para a criança. Não dê para a criança leite de vaca, líquido ou em pó, chá, água com açúcar. Porque o leite é o melhor alimento para o meu filho? O leite materno supre todas as necessidades do bebê, por conter todos os nutrientes que a criança precisa: carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, água e anticorpos. Os anticorpos protegem o bebê contra alergias e contra uma série de doenças, tais como pneumonia, diarreia, dentre outras. O leite materno é de fácil digestão, por isso a criança quer mamar várias vezes ao dia. Já está no ponto para a criança beber. É um outro benefício do leite materno, evitando assim contaminação, gasto de tempo e de dinheiro. A criança deve mamar no peito no máximo a cada 3 horas, ou seja, ele vai mamar no mínimo 8 vezes ao dia. Quando seu bebê chorar, pode ser por fome, por isso ofereça logo o peito. Atenção! O bebê também chora por fralda suja, de urina ou fezes, e chora também por cólica. Se o bebê estiver dormindo por muito tempo, por mais de 3 horas, ele precisa ser acordado para mamar. A mãe que amamenta não pode fumar, nem ingerir bebidas alcoólicas e nem usar medicações, a menos que seja prescrita por profissional de saúde. Vantagens do leite materno. As vantagens do leite materno para a criança são: tem todos os nutrientes, promove o crescimento e desenvolvimento infantil, protege contra doenças e alergias, é mais limpo e não tem risco de contaminação, é mais econômico e prático. Vantagens do leite materno para a mãe: aumenta os laços afetivos, mãe e filho, diminui o sangramento após o parto, faz o útero voltar mais rápido ao normal, faz com que o corpo retorne mais rápido ao normal e diminui o risco de câncer de mama e ovário. Posição da criança para mamar. Qual a posição adequada para amamentar meu filho? O bebê precisa pegar bem o peito e sugar vigorosamente. Para que o bebê mame bem, a mãe precisa colocar a criança na posição certa. A mãe deve estar em uma posição confortável e relaxada. A barriga da criança deve estar encostada na barriga da mãe, de modo que o corpo e a cabeça do bebê estejam bem alinhados. A boca da criança deve estar bem aberta, abocanhando não só o bico do peito, mas o máximo que ela conseguir da areola do peito. O rosto da criança fica de frente para a mama, com o queixo tocando a mama e o seu nariz deve estar livre. Mamãe, atenção na amamentação. Após amamentar seu filho, coloque-o para rotar. Nesse momento, você pode deixá-lo nos seus braços ou na posição de bruços no seu berço.
É normal a criança perder peso nos primeiros 7 dias de vida. Somente após o 7º dia de vida ele volta a ganhar peso. A mamãe deve observar sua mama. Caso sua mama esteja endurecida, faça movimentos circulares. Sua mama não deve estar avermelhada e não deve apresentar sangue nem outras secreções. Caso apareça algum desses problemas mencionados na sua mama, ou caso a criança não consiga mamar, procure um posto de saúde. O que devo fazer quando meu bebê estiver com cólica? Na presença de cólica, deite o bebê de bruços e faça massagem nas suas costas. Na presença de cólica, você também pode deitar o bebê com a barriga para cima e faça movimentos circulares na região do abdômen, ou ainda flexione os joelhos e faça movimentos circulares com as pernas da criança. O que deve ser observado na movimentação do meu bebê? Movimentação da criança. A criança estica e flexiona seus braços e pernas. Quando a bochecha do bebê é acariciada, ele abre a boca e vira a cabeça para procurar o mamilo. Atente para as alterações na atividade e movimentação da criança. Atenção! Procure um serviço de saúde caso a criança apresente convulsões ou desmaios, apresentar dificuldade para mexer braço ou perna, sonolência intensa, caso a criança apresente choro excessivo que não para e caso a criança não consiga mamar. Prevenção de infecção na criança. Como devo evitar que meu filho pegue alguma infecção? O sistema de defesa da criança nos primeiros meses de vida ainda é imaturo. Por isso, alguns cuidados são necessários para evitar que ela adquira alguma infecção. Para a prevenção de infecção na criança, é muito importante a lavagem das mãos. Antes e depois de pegar no seu filho, lave sempre suas mãos com água e sabão. Oriente todas as pessoas que forem lhe visitar a lavar as mãos antes de pegar no seu filho. Para evitar infecção na criança, é muito importante banhar a criança adequadamente, ter cuidado com o coto umbilical até que ele caia, trocar regularmente as fraldas da criança. O banho da criança. O banho é um momento importante para a criança por promover higienização, conforto, bem-estar, além de proteger contra infecções. Cuidados na hora do banho. O banho deve ser dado num quarto quente e sem vento. Prepare todo o material que vai precisar para que a criança não fique descoberta por muito tempo. A água do banho deve estar limpa e morna, nem muito quente nem muito fria. A mãe deve segurar bem sua criança, com especial atenção para a imobilização da coluna cervical, a região do pescoço, para evitar que ela escorregue. Utilize sabonete neutro para o banho. Outros cuidados importantes na hora do banho são: comece o banho pela cabeça e rosto. Não use sabonete no rosto. Limpe os olhos do bebê com um pano limpo. A região do nariz e dos ouvidos lave somente por fora. Em seguida, lave o tronco. Quando chegar no bumbum, lave da frente para trás. Aproveite o momento do banho para interagir com a criança. Por isso, na hora do banho, converse com seu filho. Após o final do banho, é importante secar bem a criança, especialmente na região do pescoço, da axila, das pernas, dos braços e da virilha. Não use talco, pois além da possibilidade de alergia à criança, pode inalar o talco e ter problema na respiração. Não use nenhuma pomada sem a indicação de um profissional de saúde, pois elas podem causar alergias e até mesmo irritação na pele. Cuidados com o coto umbilical da criança. Quais os cuidados devo adotar com o coto umbilical do meu filho? O coto umbilical da criança cai no máximo até os 14 dias de vida da criança. Até cair, deve ser adotado cuidados diários com o coto umbilical.
No momento do banho da criança, só deixe a água escorrer sobre a região do coto umbilical. Não esfregue e não passe sabonete na região. Após o banho, seque a região do coto umbilical com um gaze ou pano limpo. Em seguida, aplique com uma gaze limpa ou com um chumaço de algodão álcool a 70%. No geral, o álcool a 70% é fornecido pela Unidade Básica de Saúde ou então na própria maternidade. Após a aplicação do álcool a 70%, espere a região do coto umbilical secar. Não use faixa ou umbigueira, produtos medicinais e ervas na região. Todos esses produtos podem, na verdade, provocar uma infecção. A região do coto umbilical deve ser mantida limpa e seca. Não é normal o umbigo ou a região ao redor do umbigo apresentar pele avermelhada, inchaço, pus ou sangue e odor desagradável. Nesses casos, atenção, procure um serviço de saúde. Limpeza da boca da criança. Meu bebê ainda nem tem dente porque eu preciso limpar sua boca? Apesar da criança ainda não ter dente, eles estão em processo de formação. Caso a mãe não limpe a boca da criança, restos de leite ficarão acumulados, que podem levar à proliferação de micro-organismos. Como limpar a boca da criança? Você precisará de uma gaze ou pano limpo. Água limpa, preferencialmente filtrada. Enrole no dedo a gaze ou pano limpo. Em seguida, molhe na água limpa e passe suavemente nas gengivas, bochechas e língua da criança. Esses cuidados devem ser feitos após a mamada, ou no mínimo 2 vezes ao dia. Outros cuidados com a criança. Você também deverá ter cuidado com o sono da criança, as vacinas que a criança irá tomar, com a segurança e proteção, urinas e fezes da criança. Você também deve ter cuidado com a higiene da casa, atentar para as consultas de rotina da criança, bem como também atentar para os sinais de perigo que a criança pode apresentar. Sono da criança. No primeiro mês de vida, a criança passa a maior parte do tempo dormindo. Eles dormem cerca de 18 horas por dia. A criança acorda a cada 2 ou 3 horas para mamar durante o dia e à noite pode dormir até 4 horas entre as mamadas. Como a criança acorda frequentemente para mamar, a mãe precisa aproveitar as horas de sono da criança para descansar também. Posição da criança para dormir. A criança deve dormir no seu berço. Na hora de dormir, a criança deve ser colocada de barriga para cima. Essa posição evita a morte súbita, pois se ela for colocada com a barriga encostada no colchão do berço, ela tem maior chance de se asfixiar. A posição de bruços só deve ser adotada para colocar a criança para arrotar. A criança não deve dormir na cama ou sofá com os pais, pois além do risco de cair, ela pode ser sufocada por um dos pais. Vacinas da criança. As crianças irão receber vacinas durante a infância, para evitar doenças que podem causar problemas graves e até a morte. A primeira vacina que a criança recebe é ao nascer. Quando deve receber a vacina BCG e a vacina contra a hepatite B. A segunda vacina é quando a criança completar 2 meses. Para não esquecer nenhuma vacina, acompanhe sempre as marcações na caderneta da criança. Segurança e proteção da criança. A mãe deve aproveitar cada momento com a criança para conversar, cantar, fazer carinho, sempre olhando nos olhos da criança, porque é através dessa interação que o bebê se sente seguro e protegido. Nunca deixe a criança só em cima de uma cama, de uma mesa ou de qualquer outro lugar onde possa cair. Quando a criança estiver com choro que não passa, acalente-o, colocando o bebê no seu colo e fazendo carinho. Urina e fezes da criança.
A criança que amamenta corretamente urina e evacua várias vezes ao dia. Nos primeiros dias de vida, as fezes são escuras e viscosas, porque a criança está eliminando restos de parto. Com o passar dos dias, as fezes vão ficando amarelas e meio líquidas, o que é normal. A urina da criança tem a cor amarela clara. Quando o bebê está com fralda molhada por muita urina ou fezes, ele costuma chorar, momento em que você deve trocar a fralda para evitar o incômodo e assaduras na criança. Quanto mais a criança ficar em contato com urina ou fezes, maiores são as chances de ter assaduras. Por isso, tenha atenção para a troca de fralda. Higiene da casa. Os cuidados de higiene com a casa são muito importantes para evitar doenças na criança. Cuidados com a casa. Deixe o chão sempre limpo e sem poeiras. Deixe portas e janelas abertas para arejar. Caso tenha animais, não os deixem dentro de casa. Sempre lave as mãos com água e sabão antes e depois de tocar na criança. Não misture as roupas usadas pelo bebê, tais como roupas, toalhas, lençóis, com as das demais pessoas que vivem na casa. Mantenha o lixo sempre tampado e jogue o lixo sempre no lixo. Consultas de rotina da criança. As consultas de rotina da criança são muito importantes, pois é o momento em que ela será avaliada pelo profissional de saúde. Na consulta de rotina, o profissional de saúde fará o exame da criança e fará algumas perguntas para você, mamãe, com a finalidade de avaliar se seu filho está com crescimento e desenvolvimento adequado. Você deverá levar seu filho para a consulta no seguinte período. A primeira consulta, ela ocorrerá até os 7 primeiros dias de vida da criança. A segunda consulta, no primeiro mês de vida. A terceira consulta, quando a criança tiver 2 meses de vida. A quarta consulta, com 4 meses de vida. A quinta consulta, com 6 meses de vida. A sexta consulta, com 9 meses de vida. A sétima consulta, quando a criança completar 1 ano, ou seja, quando ela tiver 12 meses de vida. As consultas subsequentes, após o primeiro ano de vida da criança, serão agendadas pelos profissionais de saúde com um intervalo de tempo maior quando comparado ao seu primeiro ano de vida. Atente para os sinais de perigo para a criança, que são os sinais que indicam que a criança está com algum problema e que precisam ser avaliadas imediatamente por um profissional de saúde. Quais os sinais de perigo que precisa saber reconhecer? Quais são esses sinais de perigo para a criança? Respirações muito lentas ou muito rápidas, ou seja, respiração menor que 30 ou maior que 60 por minuto. Temperatura alterada, menor que 36 graus Celsius ou maior que 37 graus Celsius. Dificuldade para mamar ou incapacidade de chupar o peito. Pálpebras vermelhas ou inchadas e olhos com secreção purulenta. Região umbilical apresentando-se avermelhada, inchada, com sangue, pus ou odor desagradável. Convulsões ou desmaios. Icterícia ou pele amarelada. Então, esses são alguns dos sinais de perigo para a criança. Então, esta é a última semana do nosso programa educativo, onde abordamos os cuidados com o recém-nascido. Caso tenha alguma dúvida ou queira fazer alguma pergunta sobre esta temática, é só clicar no fórum abaixo e deixar o comentário. Aproveito também para agradecer a participação de todas vocês ao longo dessas 4 semanas e gostaria também de que, após a resolução do questionário desta semana, que vocês também respondessem à avaliação deste programa educativo. É muito importante saber o que vocês acharam do GestaQ. Então, conto mais uma vez com a participação de todas vocês. Um forte abraço, Roberta.